a origem da contabilidade. Nós temos que conceber que o homem primitivo era um coletor. Ele coletava, andando naquele mundo africano, o que comer. Ele colhia raízes, ele coletava frutos, pequenos animais para poder se alimentar. Em dado momento, porém, a prole começou a crescer, porque ele não vivia sozinho, ele era acompanhado, ele tinha uma companheira, ele começou a ter filhos. E, cientificamente, pelo poder da observação, ele começou a perceber que ele podia abater animais para se alimentar. Como os animais se tornavam escassos em decorrência do aumento dessa população, ele começou a domesticar os animais. E aí nós começamos, na realidade, a ter necessidade de um processo que acompanhe essa evolução do seu patrimônio. Porque se ele domesticasse os animais, esses animais geravam crias e ele ia aumentando a sua riqueza. Então a contabilidade pode ser concebida no seu início como uma necessidade que o homem tinha de controlar a sua riqueza, que era o seu rebanho. E ele fazia isso de uma maneira bem rudimentar. Como não existiam números, como não existia escrita, provavelmente ele fazia o controle através da contagem de pequenas pedrinhas, de seixos, onde a cada vez que uma cabeça do seu rebanho entrasse numa gruta, ele apontava de lado uma pedrinha, para que no dia seguinte, ao sair dessa gruta, ele tivesse noção de que a mesma quantidade de rebanho que entrou fosse saindo. Então, a maneira rudimentar de controle do rebanho é essa que nós vamos vislumbrar agora, de uma forma bem rudimentar. Bom, vamos imaginar agora esses 3 inventários. O primeiro, o segundo e o terceiro inventário. No primeiro inventário, o homem vai entrar numa caverna e conta quantas cabeças entraram nessa caverna. Se nós somarmos essa quantidade de pedrinhas, aqui representadas por esses pequenos círculos, nós vamos ver que o homem tem 15 cabeças de gado, seja ele equino, bovino, caprino, ovino e assim por diante. Quando este gado sai da caverna, muito provavelmente tinha aumentado em decorrência de crias. Pode ter tido de diminuição também em decorrência de mortes. Mas o que nós estamos verificando agora no segundo inventário é que houve um aumento. Enquanto no primeiro o número é 15, se nós constatarmos no segundo, nós vamos verificar que existem 5 cabeças a mais. Ou seja, no segundo inventário desse cidadão, na realidade nós contamos 20 cabeças. Ou seja, o seu patrimônio evoluiu de 15 para 20 cabeças. Assim, quando ele for entrar novamente na caverna ou na gruta, no período seguinte, ele vai iniciar o terceiro inventário, que nada mais é do que o somatório desses 20. Logo, no terceiro inventário, que vai ser o estoque inicial das suas cabeças de gado, ele vai começar com 20 cabeças. Este é um exemplo rudimentar da contagem do rebanho, como era concebido lá nos primórdios dos tempos. Essa demonstração que eu fiz, logicamente existia, porque se nós pegarmos a Bíblia, que tem finalidade religiosa, mas também conta a história do povo judeu, nós vamos verificar lá no livro do Jó que existia essa contagem. Acompanhemos a riqueza de Jó. Jó possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentas e uma grande quantidade de escravos. E à época de Jó não existia nem a matemática e também não existia a escrita. Logo, isso era contado de uma maneira rudimentar. Então, voltemos novamente lá aos primórdios. Essencialmente, o homem era coletor. Ele coletava alimentos, raízes,
frutas e pequenos animais para se alimentar. Acontece que alguns deles acharam mais fácil pescar e outros deles perceberam que toda vez que comiam determinado fruto e lançavam sobre a terra a semente desse fruto, lá nascia uma árvore e essa árvore produzia os mesmos frutos que ele havia comido. Calcula-se, então, há mais ou menos 12 mil anos atrás, o início da agricultura. A agricultura fez com que o homem, de errante, passasse a ser fixado na terra. E daí ele começou a plantar. O resultado do seu plantio, muitas vezes, sobrava. Ele tinha excesso de produção de grãos, mas lhe faltava carne, por exemplo, ou lhe faltava a pele do animal para poder se vestir. Havia necessidade, em consequência, de que houvesse uma troca de produtos entre eles. O pescador trocava seu peixe, por exemplo, por trigo. Por sua vez, o agricultor trocava o seu trigo por um castor, por carne de qualquer tipo de animal silvestre. Portanto, de promover o escambo, isto é, a troca de produtos. Até aí fica fácil trocar produtos. O grande problema da troca de produtos é atribuir um valor. E Adam Smith, em seu livro A História da Riqueza das Nações, presume de que maneira era atribuído ao valor, dizendo assim: se eu gasto o mesmo tempo para caçar 2 castores e para caçar um veado, pela lógica, 2 castores valem um veado. Porque Adam Smith, ele tentou valorizar o produto por questão de tempo. Por isso, só não basta. Já à época, estamos falando há mais de 10 mil anos atrás, já vigorava a lei da oferta e da demanda. Porque nós tínhamos que verificar as situações de mercado. O caçador, por exemplo, não tinha onde armazenar a carne, porque ela se deterioraria se ficasse muito tempo. Já o agricultor podia armazenar facilmente o seu produto. Logo, a demanda exigia que o caçador entregasse por menor preço a sua carne em troca de um bem um pouco mais durável, que eram os grãos. Então, além de poder definir a questão de preço através do tempo, nós temos que também examinar as questões de oferta e de demanda. E para isso, havia necessidade da criação de um sistema para controlar essas operações que demandavam da troca de produtos. E aí nós vamos encontrar, lá na Mesopotâmia, diversas plaquetas de argila, onde já demonstra que existia também um processo regimentar de escrita e de matemática. Já estamos próximos de 4.000 anos antes de Cristo, onde já era possível fazer controles através de alguns instrumentos para determinar tanto a escrita quanto a matemática, tanto a descrição quanto a quantificação. Essa plaqueta dos sumérios, esse cuneiforme, é uma plaqueta de argila que está lá no Museu do Cairo. Daí nós vamos para a antiga Mesopotâmia, onde nós vamos encontrar, na opinião de Marion, a assertiva de que a contabilidade é tão antiga quanto a origem do homem. O homem sentindo a necessidade de controlar a sua riqueza. Concluindo, para nós termos uma visão clara do presente, é necessário que nós nos atenhamos também à história, às origens, porque é através do passado e do presente que nós projetamos o futuro.